Olá, sou Josiane Maia, professora em Caxias, Maranhão, terra de Gonçalves Dias. Seja bem-vindo ao canal Sabor da Leitura. Então, vamos continuar falando de formação de leitores. Para além do ambiente escolar, um ambiente familiar favorável à formação de leitores exige duas coisas muito importantes. Primeira é pais decididos a serem mediadores de leitura. A segunda é ter livros à mão cheia em casa, como dizia Castro Alves. Pois bem, esse canal foi criado exatamente com esse propósito de, se você decidiu formar filhos leitores, nós temos que discutir sobre leitura, falar de livros, orientar escolhas de livros, falar de estratégias de formação de leitores e ler muito, ler bastante, para você ser exemplo para os seus filhos. E para ser exemplo, eu criei uma sigla para reforçar bastante esse processo. A sigla é TCA. T de tempo, C de coragem e A de amor. Vamos a cada uma delas. T de tempo. Você tem que ter a formação dos filhos leitores como prioridade. Por isso você tem que encontrar na sua agenda de pai, de mãe que trabalha, que chega em casa cansado, para compartilhar a leitura com seus filhos. Encontrar tempo para falar do que ele está lendo. Encontrar tempo para fazer programações juntas que envolvam o livro. Isso é fundamental. Vamos a C de coragem. Olha, é preciso coragem para enfrentar o processo de formar leitores. E eu digo coragem no sentido de que é preciso enfrentar, às vezes, as próprias limitações. Porque nós podemos ter passado pela escola e não nos formamos leitores. Aliás, isso acontece muito, mas muito mesmo. Nós precisamos redimensionar a nossa própria história de leitura, se nós queremos construir uma história de leitura com os filhos. Então, nesse sentido, é preciso uma coragem imensa de correr atrás do prejuízo, de ler antes, de se informar sobre leitura, de inclusive me acompanhar aqui nesse canal para saber o que fazer. Livro não é gasto, é investimento. Vamos à última e não menos importante, que é A de amor. Ler com os filhos é um ato de amor, porque você vai estabelecer uma relação de aprendizagem e uma vivência em que seus filhos vão tomar consciência do eu, consciência do outro, consciência do mundo, para que eles tenham uma formação integral. Então, prestem bem atenção. Formar filhos leitores é um ato que exige tempo, coragem e amor. Só alimentação, roupas e diversão não basta. O livro e formar leitores é fundamental. Nós já falamos antes dos tipos de leitor, do nível em que seu filho ou sua filha pode se encontrar. Então, nós já explicamos sobre o pré-leitor, o leitor iniciante, o leitor em processo, o leitor fluente, e hoje nós vamos falar do leitor crítico. O leitor crítico está, às vezes, naquela faixa etária de 12, 13, pode estar também de 11, pode estar na idade de 11 anos, porque eu já falei em outros vídeos que a idade não é um único parâmetro. A vivência do seu filho, da sua filha, o contexto cultural em que ele vive, o contexto social conta muito. Então, o que é mais importante compreender é que o leitor crítico, ele está naquela fase de completo domínio do mecanismo da leitura. Ele não somente decodifica o que lê, mas ele sente, ele reflete, ele busca compreender mais e mais, porque ele quer fazer associações de ideias, relacionar contextos de outras obras que já leu, quer opinar. Então, essa é a fase em que você tem um domínio completo da leitura e uma autonomia de pensamento. E quais são os tipos de livros que você deve oferecer? Olha, os livros que a criança vai ter interesse, ou o jovem vai ter interesse, se ele já lê com essa autonomia, são livros em que dispensam a imagem. O texto aqui já prevalece.
Os personagens são complexos, são profundos, né? Não são personagens planos, né? E são aqueles... e o contexto, a temática já pode ser bastante complexa também. Você tem ali as temáticas que instigam o real, mas que podem trazer o simbólico que permeia o científico, o histórico, o popular, o cultural e o erudito. E os gêneros serão os mais variados possíveis. Então, agora nós vamos mostrar os livros compatíveis com esse tipo de leitor, que é o leitor crítico. Vamos aos livros para o leitor que já tem autonomia de leitura. Vamos começar com Terra dos Meninos Pelados, de Graciliano Ramos, que foi publicado em 1937. E traz o personagem Raimundo, que tem um olho preto, um azul e é careca. E por ser tão diferente, não tem amigos na escola, não tem amigos na rua, conversa sozinho. E por meio da fantasia, Raimundo chega a uma cidade chamada Tatipirum, onde ele é aceito, onde ele não sofre nenhum preconceito. Bom, o resto dessa história, só lendo. Aqui eu tenho Robinson Crusoe, traduzido por Monteiro Lobato, e é uma obra bastante interessante, porque se transformou num clássico. É a aventura do personagem do mesmo nome, né, que ao dar a volta pelo Novo Mundo, sofre um naufrágio. E nesse naufrágio ele enfrenta muitas adversidades. Então, é uma narrativa que traz a luta pela sobrevivência. Mas a forma como Daniel Defoe narra tudo isso cativa leitores até hoje. Aqui nós temos Ilíada e Odisseia, de Homero. São duas obras que representam a tradição literária e cultural da civilização grega. E são duas narrativas que têm a mesma temática, ou seja, a Guerra de Troia. Mas uma tem uma perspectiva mais coletiva, épica, e a outra do ponto de vista mais individual. Mas ambas trazem lutas, narrativa que traz exatamente a questão mítica do amor, da luta pela sobrevivência, da defesa da honra, dos valores. E aqui a luta pelo amor de Helena e de Penélope é mostrado de uma forma muito cativante, que enreda o leitor moderno. E eu diria que são as duas obras que melhor representam a oralidade, porque Homero contou o que lhe contaram. Vale a pena. Aqui nós temos uma obra da autora, talvez uma das mais representativas da nossa literatura atual, recebeu o maior prêmio da literatura mundial, e nessa obra traz uma perspectiva bastante curiosa e edificante, porque o personagem é um menino que perde o seu melhor amigo, que é pintor. Então é uma narrativa que traz aquela vivência da dor, da falta de esperança, da tristeza, do enfrentamento da morte. São problemas muito sérios para serem enfrentados por crianças e por jovens, mas quando isso é tratado com tanta sensibilidade num livro, ajuda muito a pensar sobre isso. E aqui nós temos Um Sonho no Caroço do Abacate, de Moacir Sclia, um autor contemporâneo que traz aqui uma questão bastante interessante, que são sentimentos e emoções preconcebidas a respeito do preconceito contra judeus e contra negros. E é interessante que o título remete exatamente à fruta abacate, porque Mardo, que é um judeu, tem a mãe que guarda na memória a lembrança de como ela sonhava em comer abacate, que era uma fruta cara, inacessível, e que se constitui uma analogia com esse sonho improvável de liberdade, de ter crença, de liberdade de religião, o preço da felicidade, se é que felicidade tem preço, a luta pela conquista de seus ideais e de ser aceito.
e é uma narrativa que trata sobretudo de esperança. É uma leitura mais que edificante para os tempos em que vivemos hoje. Então é isso, fica aí a recomendação dessas obras, e vale a pena que seus filhos leiam e que vocês, pais, conversem sobre elas.